Graças a Deus. A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Grato a Deus pela oração, pela recepção, né? Teve já um companheiro aqui que cheguei, estacionei do outro lado, mas de pronto, né? Já de uma forma muito prestativa, nos trouxe aqui até esse local. Só eu esqueci o nome. Mas, enfim, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Agradeço o convite e eu não sei, é a esposa mesmo, né, do Coronel Gerson, né, que nos convidou, então, e ele está nessa questão de atender a família, né? E realmente é de suma importância nós priorizarmos algumas coisas na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, né? E uma delas é a família, né? Não adianta você estar aí em frente de uma liderança, fazendo um trabalho excepcional, né? Mas deixar a sua família de lado. Ele, de pronto, priorizou atender a sua esposa. Podemos glorificar a Deus pela vida do Coronel Gerson? Amém? Queridos, se ele estivesse aqui presente, eu já ia até fazer um comentário, né? O último quartel que ele comandou aqui em Curitiba, ali, o quartel de infantaria, o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, tinha algumas solenidades, nós estávamos na ativa, no Corpo de Bombeiros, e eu fui numa solenidades dessa, mais ou menos nesse período, um pouquinho mais para frente, já no inverno mesmo, e à noite, e ali naquele ambiente, no Bacaxiri. E cheguei lá, por uma contingência do dia a dia, do trabalho que estávamos desenvolvendo, o uniforme que eu estava não era muito próprio para o frio. Então, fiquei ali quase 1h30 naquela solenidade. Onde está o Coronel Prestes? Isso, viu, Prestes? O Coronel Prestes foi comandante do bombeiro também. Fiquei ali quase 1h30 passando um frio. Falei, não, esses convites do Gerson, então resolvi trazer o meu capotão. E vou passar calor, mas frio não. Você erra uma vez só, né? A culpa é dos outros. A segunda vez a culpa é tua, né? Então, vim e realmente já estou preparado para amanhã. Segundo, né, as previsões, aí 4 graus, não é? Mas para quem é de Curitiba. Então, irmãos, trazemos o abraço do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, meu pastor, presidente aqui do campo de Curitiba. Como eu disse, né, nós somos oriundos ali do Corpo de Bombeiros, fui para a reserva em 2019, né, o Prestes dando sequência, também já está na reserva, e assim nós somos substituídos, né, e a galerinha mais nova vem com tudo aí, né, fazendo trabalho, e hoje nós vemos aí o Corpo de Bombeiros fazendo esse trabalho tão bonito, né, junto com a Defesa Civil, apoiando ali os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, fomos convidados pelo pastor Wagner para estar, então, aí invertendo, né, enquanto nós estávamos na ativa, 90% para o quartel e o dízimo para a igreja, os 10% do tempo, né, agora inverteu, né? Nós estamos aí com 90% no ministério, eu agradeço a Deus. A Bíblia diz, você não precisa fazer o propósito, mas se você fizer um propósito com Deus, cumpra. E eu fiz isso, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Outra oportunidade a gente vem contar esse testemunho, e Deus me abençoou. Sou filho de soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná, e conseguimos chegar ao último posto e comandar o Corpo de Bombeiros do Paraná. Depois disso, então, esse trabalho junto ao gabinete do pastor Wagner Gabi, que é amicíssimo, e manda um abraço a todos, em especial ao pastor Michel Piragini. Que Deus abençoe, e alguém, por gentileza, possa estar transmitindo essa saudação do nosso pastor. Então, meus irmãos, parabenizar aqui o Coronel Gerson e toda a sua equipe. Conhecemos alguns projetos da PIB, sempre fazendo com muita excelência, né? E principalmente porque envolve muitas pessoas. E aí, quando você envolve várias pessoas com vários talentos, várias virtudes, né?
o resultado é isso que nós estamos vendo aqui, né? Um trabalho com excelência, as pessoas vêm, recebem, são muito bem recebidas, voltam, começam a frequentar a igreja e o nome do Senhor é glorificado. Então, parabéns, Deus abençoe, fiquei muito impactado desde já com esse trabalho, não conhecia pessoalmente o trabalho do Legacy, né? Esse encontro de homens com um legado, já tive algumas vezes aqui na PIB, em cultos de ação de graça da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, sempre fomos muito bem recebidos. Pois bem, vamos ao ponto, né? Vamos falar um pouco sobre liderança espiritual. E aí, dando uma passada muito rápida a respeito de líder e liderança. Daqui é um pouco mais fácil, mas como os senhores estão aí no mesmo nível, talvez seja um pouco mais difícil. Mas para você identificar um líder, como nós fazemos? E o formato das cadeiras aqui, ele me ajuda na ilustração. Para você identificar um líder é muito fácil. Olha aquele lá que está conversando, que está tendo a atenção naquela rodinha, na hora do intervalo do trabalho, da faculdade, no término do culto. Sempre tem alguém que está ali, né, conversando, tomando mais a atenção, influenciando, dando a sua opinião, sendo mais... Esse é o líder. E interessante que ele surge, não do nada, mas ele surge naturalmente. Ele é meio que escolhido sem eleição, porque é meio que um talento natural de ele se sobressair nessa questão de liderança. Mas uma das definições, então, pela observação é esse cidadão que consegue prender a atenção de alguém, consegue influenciar, consegue se posicionar, ele sempre comenta sobre um determinado assunto, ele sempre é uma referência, para o bem ou para o mal. Mas o líder, então, é esse indivíduo, essa pessoa cuja ações, palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Então perceba que por essa definição de líder, nós temos aqui algumas coisas boas para falar, mas como nós estamos aqui num público seleto e com certeza de líderes e influenciadores que são pensadores, nós podemos ver o risco que é na gama muito grande, na esfera de funções, atribuições, cargos, educação, política, como é perigoso esta questão do líder do mal influenciar outras pessoas, grupos de pessoas, pensamentos na busca de um objetivo. A liderança, portanto, é um ato de inspirar, influenciar pessoas para buscarem um objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, se o meu grupo tem o meu objetivo, se nosso grupo aqui, que é o número 4, numa conversa, conhecendo um pouquinho mais, nós podemos estabelecer algum objetivo, e aí se nós tirarmos desses 2, 4, 5, 6 e dividirmos nos demais grupos, e nós chegarmos num consenso que nós temos um objetivo comum, cada um desses que vai estar sendo replicado nos demais grupos, terá o objetivo, a meta de estar influenciando os demais. E eu tendo a acreditar que se esse trabalho foi muito bem feito, se nós conseguirmos inspirar, se nós conseguirmos convencer, nós estamos exercitando esta liderança. E é mais ou menos isso que funciona. É desta forma que o ser humano, dentro do seu relacionamento, e o homem não foi feito para viver só, ele se relaciona, ele acaba então exercitando essa liderança de forma natural. Algum escritor, eu selecionei 2 aqui, Chiavenato, por exemplo, diz o seguinte: o ato de liderar é muito mais do que ordenar, dar instruções ou até mesmo a comunicação intensa. O líder tem que atuar na influência de pessoas com objetivos claros de que elas atinjam resultados comuns
a todos. E isso é importante. O objetivo ele tem que ser comum. O objetivo tem que atender a comunidade. Tem que fazer bem para todos, não para um. É para todos, para o bem comum. E eu gostaria que os irmãos fossem caminhando junto comigo nesse pensamento, porque daqui a pouco nós vamos fazer essa transição da liderança comum ou natural para a liderança espiritual. E por certo, nós temos a nossa referência única, suficiente, necessária para o ser humano de líder. Nosso exemplo maior, Jesus Cristo de Nazaré. Todos os demais que são citados por grandes escritores, pensadores, mas não conseguem chegar aos pés do nosso líder maior, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas que Renato fala então que o líder tem que atuar com influência nas pessoas, com o objetivo de que elas atinjam resultados e interesses comuns de todos, e isso deve ser realizado através de relacionamento de pessoas. E aí, o que nós estamos vendo aqui acontecer? Mais uma vez, parabenizo toda a organização desse trabalho, porque conseguimos atender o objetivo de uma liderança saudável, que agrada a Deus e que vai refletir em coisas positivas para cada um de nós. Mesmo você que veio pela primeira vez, tenha certeza que você vai sair daqui uma pessoa bem melhor do que entrou. Só o fato de você estar se relacionando. Quantas pessoas, e nada contra psicólogo. Tem algum psicólogo aqui? Não tem. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei quanto custa 50 minutos de um psicólogo, né? Aí, ou psiquiatra, você chega ali, senta naquele divã, paga para ele, e não deve ser barato, e só você fala, e daqui a pouco ele diz assim, acabou o seu tempo. E normalmente você já paga antes para a secretária. Então você paga para se relacionar, para conversar com alguém. Os casais se separam por falta de relacionamento. Então a liderança ela tem que ter esta visão de relacionamento com pessoas. Engana-se alguém que acha que nós devemos viver isolados porque somos dessa denominação, daquela denominação, ou porque somos cristãos e agora somos exclusivistas. Não. Jesus não nos ensinou assim. O Senhor, aliás, gostava de uma festa. Então Jesus gostava de se relacionar. E é isso que os senhores estão fazendo, que Deus vos abençoe. Mas tem mais uma definição aqui de Peter Drucker. A única verdadeira definição de um líder é alguém que tem seguidores. Um líder eficaz não é aquele que é amado ou admirado. Ele ou ela é alguém cujos seguidores fazem a coisa certa. A popularidade não é liderança, os resultados, sim. Essa definição aqui eu achei um pouco mais maquiavélica, né? Os fins justificam os meios. Eu entendo que, de uma forma secular, o escritor aqui abrangeu muito bem, identificou a liderança, mas para nós cristãos, a primeira me parece que está mais próxima daquela que nós conhecemos através da pessoa de Jesus Cristo. E aí, mundialmente, muitos líderes conhecidos, e você com certeza já começa a pensar em algum que você se identificou, ou que você admira, ou que são frequentemente citados pelas reportagens, pelas mídias sociais: Napoleão, Gandhi, Steve Jobs, enfim, muitos outros. Mas nós vivemos em sociedade, e a liderança, como eu disse, ela acontece, e ela surge, e ela é nata, e ela é necessária, e ela aflora naturalmente em nossos meios. Mas nós destacamos Jesus. Sabemos que ele possui características de um líder visionário, que tem uma visão além do normal ou do natural. Jesus tinha algumas características como líder.
a sua comunicação. Quando ele queria ensinar, queria pregar, aliás, ele mais ensinou do que pregou, mas ele usava uma linguagem de fácil entendimento, usava as parábolas para poder exemplificar, ensinar, para que as pessoas pudessem guardar com mais facilidade. Por isso que o Evangelho ele é simples, é de fácil acesso. Nós que às vezes complicamos um pouco. Mas então destacamos Jesus, sabendo que ele possui características de um líder visionário, a sua comunicação é fácil, o seu carisma, ele atraía multidões. Por certo, aqueles que estavam ao lado de Jesus, muitos estavam ali com vários dos interesses. Jesus era popular, então não existia celular, né? Mas eu tirar uma selfie com Jesus e publicar nas redes sociais, né? Então, era interessante, isso me tornaria popular também. Então, esse carisma de Jesus atraía as pessoas por outros interesses, mas atraía pessoas que tinham uma necessidade, uma enfermidade, precisavam de um milagre. Tinha os curiosos, tinha os seus discípulos, mas Jesus sempre estava cercado de muitas pessoas. Jesus, como líder, tinha criatividade, capacidade de assumir riscos, planejamento estratégico, foco na missão. Diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, Jesus via a oportunidade. Alguém usa uma frase aí, deste limão, vamos fazer uma? Isso. Às vezes nós nos deparamos com problemas, com dificuldades, e nos abate, por óbvio, né? Mas o nosso líder Jesus nos ensina que diante da dificuldade, das adversidades, das aflições do dia a dia, e ele não disse que nós não as teríamos, e essas dificuldades, elas são verdadeiras, elas acontecem no nosso dia a dia, no nosso caminhar cristão, os tropeços, deslizes, alguma coisa que dificulta a nossa caminhada, mas o problema não está nos obstáculos, está como você vai passar pelos obstáculos. E o bom líder, ele tem esta visão, a visão que ele vai passar, as lutas vão ficar e servirão de experiências para a minha e para a sua liderança. Para quê? Para que você seja exaltado? Não. Para que você possa compartilhar experiências de lutas, de dificuldades, mas de grandes vitórias. Ei, você vai começar a conversar, vão conversar entre os senhores aí muitos dias, e vocês vão ter, além da administração de uma palestra, vocês vão guardar muito mais a experiência que cada um dos senhores carrega. E não guarde para si, por favor. Divida, distribua. Conte para mim o seu testemunho. Fale para mim como você passou. Diga para mim como você chegou aqui. Porque o teu testemunho, o teu trajeto de vida é importante para mim. Quem sabe eu estou prestes a cometer, e Prestes não é o coronel Prestes, você está prestes a cometer um erro, que alguém, né, de cabelos brancos, ou sem cabelo, já passou, e ele vai dizer assim, não Fábio, aí não, eu já fui aí, já bati nessa porta, não dá certo. Então a experiência e Jesus fazia assim. Então, Jesus era um líder audacioso e nobre, rompeu barreiras, mudou paradigmas. Perceba, imagine Jesus, né, ali debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. Quanta resistência, quanta dificuldade, mas ele tinha foco na sua missão. Ele sabia por que veio, onde estava e para onde iria. E ele nos deixa, diante desse cenário, grandes ensinamentos, mas um deles ou pelo menos 4 deles, que eu reputo que é muito importante, o seu comprometimento. Não, mas ele era Jesus, mas ele deixou o seu trono de glória, e veio estar aqui conosco, habitou em nosso meio,
se despiu da sua glória para sentir a dificuldade que eu e você sentimos no dia a dia, mas ele tinha comprometimento. Pense em alguém que se comprometeu pela causa. Eu assisti algumas palestras do Daniel Goldring, e temos muitos empresários aqui, por certo, e ele, nas suas palestras, ele sempre incentivava, né, os funcionários a vestirem a camisa, a dar o máximo de si, e se comprometerem, mas se essa empresa, por um acidente qualquer, viesse a entrar em falência, em uma concordata, o primeiro departamento que essa pessoa que vestiu a camisa, que se dedicou, que fez o além, que deixou o cliente satisfeito, é o RH. Passa no RH, nós vamos ter que ter cortes. Mas Jesus se comprometeu de uma forma tal que ele veio, morreu na cruz do Calvário, deu a sua própria vida por mim e por você, pela salvação da humanidade. Então o líder, ele tem que ser comprometido com a causa, foco no crescimento, na harmonia e realizações. E por isso que muitos autores, no lado secular, citam Jesus como referência para os seus alunos, para os seus cursos, para os seus seminários, mas o citam como referência de liderança, fazendo com um propósito secular de sucesso, um sucesso natural para o mundo corporativo. Mas Jesus nos deixou o exemplo, porque o nosso sucesso, a nossa vitória, não é aqui. Nós estamos de passagem, e com uma missão, levar o máximo de pessoas para também conhecer a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Saber que existe sim a vida eterna, e a decisão é minha e sua, se eu vou viver eternamente com Deus ou eternamente distante de Deus. Mas isso vai acontecer, e Jesus nos deixa este legado. Para nós cristãos, então, ele é um líder por excelência. Se há um caminho, o que nós vimos na literatura comum, o líder é o que influencia, o líder é que contagia, com ações, muda pensamentos. Mas se há um caminho que eu deva decidir trilhar, Jesus diz, hein, Fábio, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Se há um caminho, Jesus é o caminho, nosso líder, nossa referência. Mas se há uma porta para que eu possa mudar de ambiente, se há uma porta que eu deva entrar, Jesus diz que eu sou a porta. Se eu quero acreditar na vida eterna, na ressurreição, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas se eu quero ser pastoreado, cuidado, que alguém me traga a provisão necessária e suficiente, a proteção que eu tanto necessito contra as lutas naturais, mas principalmente as lutas espirituais, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. Alguém disse que a verdade ela é relativa, tudo é relativo, mas Jesus é a verdade. Tem uma verdade absoluta no mundo? Sim, Jesus Cristo. Mas então como é isso, essa questão da liderança comum? E eu tenho certeza que aqui eu vou citar alguns de forma muito rápida, mas temos em nosso meio administradores, amém, professores. Pense num público em que influencia professores, empresários, médicos, psicólogo e médico, hein? Temos que
convidar aí, né? Médicos, contabilistas, policiais, bombeiros, tem 2 pelo menos, muito bem. E assim vamos, né? Engenheiros, técnicos em muitas áreas da construção civil, profissional liberal. E eu quero dizer aos senhores, bem-vindos, porque todos que aqui estão se manifestaram e têm outras profissões, que com certeza não ia conseguir elencar aqui. Todos nós, de alguma forma, somos influenciadores e, portanto, líderes. Quer você queira ou não, tem uma nuvem de testemunha, não só na sua casa, não só na PIB, mas aonde você está, na faculdade, no trabalho, no teu deslocamento, naquela panificadora que você compra pão, aonde você corta o cabelo, aonde você, enfim, abastece o seu veículo. Tem uma nuvem de testemunhas, olhando para você e sendo influenciado pelas suas ações, pelos seus gestos, e te admirando pelo teu caráter, pela tua profissão, pelo aquilo que você desempenha, por aquilo que você domina, porque o líder, ele tem o conhecimento em determinada área e ele domina aquela área. Por isso que ele é aclamado muitas vezes, eleito mesmo sem querer, para liderar um grupo. Por um tempo, por pouco tempo, mas ele é reconhecido por isso. E todas as profissões, então, são muito bem-vindas. Eu tive um instrutor na Academia Policial Militar do Guatupê, que ele dizia a seguinte frase, nem sei se é dele, mas eu guardei já como jovem, guardei esta frase para mim: lidera quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é arrastado. O que ele queria nos provocar com aquilo? Que aqueles jovens que estavam começando uma carreira buscassem conhecimento, estudassem, se especializassem em alguma coisa, para liderar. Em alguma situação, ele deveria se destacar para ser líder, para estar à frente de um determinado grupo. Portanto, lidera quem tem conhecimento. E nós devemos buscar esse conhecimento. E os senhores têm esse conhecimento. Adquirimos o conhecimento durante a vida toda, às vezes mesmo sem irmos aos bancos escolares, porque a vida é uma faculdade, ela nos ensina, e nós devemos respeitar isso, a experiência do dia a dia. Mas nos bancos escolares, experiências, quanto mais nos aprofundamos, nos tornamos líderes melhores, muitas vezes sem perceber, eleitos por circunstâncias, por amigos de profissão, ou simplesmente por dominar um determinado assunto. E agora eu passo a fazer o link, então, e eu deixo essa pergunta para nós refletirmos juntos. Mas onde que muda esse estado da liderança natural para a liderança espiritual, que é o tema? Como é que eu percebo isso? Que a minha profissão, aquilo que eu domino, aquilo que eu consigo ajudar o meu próximo, a minha coletividade, a minha igreja, os meus amigos, quando que muda isso? Onde é que está o clique da liderança natural para a liderança espiritual? Para nós pensarmos juntos. Aí eu começo a fazer algumas perguntas também. Se nós temos esse grupo seleto aqui com várias profissões, pessoas que pensam, pessoas que influenciam, pessoas que têm um conhecimento, por que é que a igreja, talvez a PIB não, mas a Assembleia de Deus sim, temos vários problemas, temos várias dificuldades, ficamos ali reunidos tentando resolver vários problemas da igreja, e a pergunta é, por que é que a igreja não coloca como seu líder um administrador? Um pós-doutorado, uma experiência na área, pois se precisamos administrar pessoas e coisas, a lógica seria pegar um PhD da administração, põe ele como líder e está resolvido. Por que isso não acontece? Qual é a pergunta? Aonde muda o estado
da liderança natural para o espiritual. Segunda pergunta, por que a igreja então, se temos problemas aqui, também não, é só na Assembleia de Deus que tem esses problemas, viu? Então, se a igreja tem problema financeiro, eu tenho um projeto maravilhoso, precisamos colocar um barracão ali na comunidade carente, porque nesse barracão nós vamos colocar jovens, pessoas para desenvolver trabalhos, para ensinar, tirá-los das drogas, dar uma profissão para que ele consiga ganhar o seu sustento, porque se você tira das drogas e só dá o tratamento, e ele não tem uma profissão, quase sempre ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes, ajudar o traficante. Então eu preciso ter um barracão, mas não tenho dinheiro. Eu preciso ter alguém que vá lá ensinar, mas não tenho. Então, por que a igreja não coloca então alguém na área financeira que domine investimento em bolsa de valores e outros investimentos para liderar? Por que será? Se nós precisamos administrar, nós precisamos ter recursos financeiros para qualquer projeto. Por que a igreja não coloca, e não tem mesmo, médico e psicólogo? Porque temos tantas doenças físicas, mentais, pós-pandemia, e olha que nós tivemos aí, né? Tantas questões. Por que a igreja então não coloca como seu líder um médico? E aí está resolvido. Não vamos ter mais pessoas doentes, vai fazer uma medicina preventiva e vamos resolver nós. Por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não coloca, e o Gerson saiu, mas o Prestes ficou, e agora você ficou, meu amigo. Por que a igreja não coloca então um general como seu líder, um almirante? Por que não coloca? Porque passou a vida inteira cuidando de estratégia de guerra, e a nossa guerra é no nosso dia a dia. A guerra não só natural, mas a guerra espiritual. Por que o nosso líder maior da igreja não é um general? E não raras vezes, agora eu trago para mim, a resposta aí de amigos, de irmãos, de pastores, de líderes. A resposta é assim, e vem e bate forte. E eu acho que eu falei algumas vezes, né, quando o Fábio estava conosco lá. A igreja não é quartel. A igreja não é empresa. E quando você ouve isso, por óbvio que não é. Mas algumas pessoas às vezes fazem de uma maneira para te cutucar, como se o quartel fosse o problema, como se a empresa... Não é. Mas realmente, a igreja de Cristo Jesus não é nenhum quartel para que haja autoritarismo. Não é uma empresa que vise lucro, não é. Mas os princípios dos talentos, das profissões, qualquer que seja, elas podem e devem ser utilizadas pela liderança quando e se convier. Então eu e você somos importantes. Eu e você somos líderes. Eu e você podemos ajudar, influenciar e somar. E aí temos uma gama de talentos, virtudes, qualificações que Jesus salvou com um propósito. E já estamos vendo aonde que está o clique da liderança natural para a liderança espiritual. Jesus nos salvou, nos alcançou. Jesus salva até policial e até bombeiro. Temos testemunhos aqui, né? Então, Ele nos salvou porque Ele olhou para nós e não olhou como eu e você muitas vezes olha para o colega e vê 5 defeitos nele. Para Jesus basta uma virtude, por menor que ela seja, porque aí o Senhor vem e potencializa aquele talento. O conhecimento pode ser pequeno, mas com a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, o Senhor potencializa aquele conhecimento. E aí você começa a ter a mudança da liderança natural, da liderança comum, para uma liderança espiritual. E aonde estão esses líderes? Estão aí.
estão em nosso meio, estão espalhados pelas igrejas, por várias denominações, mas estão aqui hoje também. E o Senhor nos reuniu aqui nessa noite, e eu creio nisso, para te dizer que você é um escolhido de Deus. Você é um líder para fazer a diferença nesta geração. E o Senhor vai te usar de uma forma tremenda e sobrenatural, que você ainda nem imagina. Quem sabe você pensa que só com o teu talento natural, você já está fazendo muita coisa, e está. Mas eu quero te dizer, que tem coisa muito grande na tua vida, que o Senhor vai fazer através de você, para a sua família, para a tua comunidade, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas aonde que muda então esse estado da liderança comum para a liderança espiritual? Penso eu, e depois vocês vão estar discutindo mais entre os senhores, penso que uma resposta seria, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, precisamos, é imperativo, é uma condição sine qua non, que nós saiamos do campo natural de atributos, para passar por um processo de transformação, do natural para o sobrenatural. Deus quer te colocar num patamar superior, espiritual, não superior ao teu colega da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, não, um patamar espiritual. Adão, onde é que você está? Claro que a pergunta não era o espaço geográfico, é que pelo pecado da desobediência, ele desceu de um patamar espiritual para um patamar, como consequência, natural, e aquele Deus que o visitava todos os dias, na virada do dia, olhava face a face, já não poderia mais, porque ele estava num outro nível, no nível natural. E quando nós passamos para o nível espiritual, aí o milagre acontece, aí as coisas começam a se desenvolver, do nada acontece tudo. Lembra daquele recurso que faltava para alugar o barracão, ali na comunidade X? Daqui a pouco Deus levanta alguém, e alguém faz a doação, alguém diz eu vou pagar 1 ano de aluguel, alguém diz que vai colocar os instrumentos de música, enfim, os irmãos sabem como que acontece, os irmãos têm muita experiência nisso. Então, aonde que começa a mudar isso? A hora que eu permito que o espiritual, que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, no momento que você aceitou Jesus Cristo, ele começa a inundar o seu ser, a guiar você, a guiar os seus pensamentos, sai do natural e entra no sobrenatural. Jesus disse, João 14, 26, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro, o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não conhece, mas eu e você conhecemos, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo está em mim, está em você, e ele quer fazer coisas sobrenaturais, através do seu talento. Eu vi alguém tocando um violão, um teclado, mas eu tenho certeza que tem vários testemunhos aqui, de alguém que tocava um instrumento em baladas, em outros lugares, cantavam músicas outras, e de repente aceita Jesus Cristo, e agora ele deixa de tocar daquela forma, começa a tocar e cantar hinos de louvor a Deus. É o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, na minha vida, e aquele talento musical que ele tem, ele é potencializado, Gesiel. Então, se permita, o teu talento natural é importantíssimo, Deus está de olho em você, o scanner de Deus está aqui, sondando o teu coração, o teu pensamento, o teu desejo, mas quando você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, aí você vai ver o sobrenatural. Então você aceitou Jesus, entregou o seu caminho, a sua vida, a sua profissão, o seu talento ao Senhor,
E é isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, entregue mesmo, entregue esse projeto de vida, entregue a tua empresa, entregue a tua família, comece a trilhar esse caminho, mas na direção, na presença do Senhor, e deixando o Espírito Santo trabalhar. Você tem conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. Aplicar esse conhecimento de uma forma sobrenatural, você vai prosperar não só a tua empresa, mas a igreja, o projeto que Deus tem para a sua vida. Então você agora passa a ser um líder espiritual. Então agora você não age com conhecimento natural, mas aguarda a orientação de Deus na sua vida. E vai dar certo. É um hino que nós cantamos, né? Já deu tudo certo, porque Deus é o maior interessado em te abençoar e você vencer. Então, eu penso que nós podemos fazer um conceito de liderança espiritual dizendo que a liderança espiritual é a liderança natural somada com a dependência de Jesus, do Espírito Santo. Se nós somarmos o nosso talento natural com a presença do Espírito Santo, nós temos uma liderança espiritual bem-sucedida, com fé, obediência, submissão, trabalho em equipe, busca do bem na coletividade. Outros exemplos, não temos mais tempo, estamos indo para o final. Podíamos citar da Bíblia Moisés como libertador, como legislador, Abraão como exemplo de líder de fé, José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, governador do Egito, Davi, quando foi chamado pelo Senhor. Mas Jesus, com certeza, é o nosso líder por excelência. E eu admiro Paulo como líder também, não é? Mas cada um desses personagens bíblicos nós poderíamos ver que cometeram algumas fases, alguns deslizes, e a Bíblia, ela é a verdade, ela deixa isso registrado, falhas de grandes homens de Deus, para que nós não venhamos idolatrá-los, mas Jesus na sua excelência. Mas Paulo diz: olha, sedes meus imitadores. Olha só que coisa linda, né? Porque eu também sou de Cristo. Paulo, plantador de igrejas, escreveu tantas epístolas orientativas, ensinos importantes que nos alcançam até hoje. Então a liderança espiritual, ela precisa, e nós devemos entrar por esse caminho, na busca, e eu fiquei aqui maravilhado que teve oração no início, teve oração ali um pouco antes do louvor, e teve mais uma oração intercessória pela esposa do irmão Gerson. A oração, ela é a chave. Oração, fé, comprometimento, foco, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque, irmão, se nós olharmos para outra pessoa, por mais que seja um líder, até do nosso meio mesmo, um líder que se destaca, uma referência para você, quem sabe alguém que convidou para você estar aqui, e te acompanhou no culto nos lares, células, né? Nas células, líder de célula, mas por algum deslize, e aquele que está em pé, cuide para que não caia, ele derrapou. E se você estiver focado nesse líder, você cai junto. Mas nós temos o foco em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o líder precisa saber qual é a visão e qual é a missão que ele vai desenvolver. E a visão que Jesus passou para os seus discípulos: salvação de almas, missão, evangelização. Então a igreja que está na liderança correta, com o foco certo, está preocupado em conduzir almas para o Senhor Jesus, a evangelização. Começou com 12, 70, 120, a igreja nasce, cresce e chega até hoje pela ação bendita do Espírito Santo do Senhor. Mas Jesus não foi um líder assim que passava a mão na cabeça. Ele ensinava, mas ele também corrigia, e rapidamente, já estamos encerrando, e pastor assembleano, quando fala que está encerrando, ele está só na introdução, brincadeira, como líder foi firme quando deveria ser. Jesus expulsou os cambistas do templo, porque não era o foco, não era o objetivo, não era aquela missão. Jesus não aceitava bajulações: bom mestre, para trás de mim, bom é só Deus.
sabia o que é bajulação. Mas não negava aquilo que ele realmente era. Porque alguém também, né, aqui não, mas lá na França, às vezes com aquela falsa modéstia, o irmão, olha, nós precisamos do que você tem. Veja bem, eu sou tão humilde, será que eu vou conseguir? Falsa modéstia. Não, Jesus, quando o imperador falou, você é o filho de Deus, você é o rei dos judeus, tu o disseste. Então, o que ele era, o que você é, glória a Deus por isso. Então, todos nós aqui estamos, agora sabemos que somos líderes. E o que fazer agora, pastor? Peça a sabedoria de Deus, e o Senhor vai dar com liberdade. Ore, se encha do Espírito Santo de Deus, coloque a mão na obra, porque a partir de hoje, tenha convicção disso, chegará às tuas mãos projetos, missões, que serão passadas para você fazer. Busque ousadia de Deus, seja corajoso, ore ao Senhor, recorra ao Espírito Santo e Ele vai te abençoar. Ouça a palavra de Jesus, o milagre vai acontecer. Aqueles pescadores tinham pescado a noite inteira, mas fora de direção, fora de orientação, e eram técnicos, tinham talento, cresceram ali naquele mar. Mas quando Jesus chega e diz, vão e lance a rede para aquele lado. Senhor, jogamos a noite inteira, pescamos a noite inteira, nada, não veio nenhum peixe. Mas, todavia, porém, contudo, segundo a tua palavra, nós obedecemos. Na direção do Senhor, as coisas acontecem. Com Jesus, no seu projeto de vida, o milagre vai acontecer. Convide Jesus para o teu projeto, convide Jesus para a sua família, e já deu tudo certo. Pela atenção, muito obrigado, que Deus vos abençoe. Mas como um bom palestrante, né? Todo palestrante, ele no final, ele oferece um livro, nada contra, ele oferece um livro para vender. Eu não vim vender livros, porque a biblioteca da PIB, ela é muito rica. Eu só vim incentivar você a buscar mais essa liderança. E o livro que eu recomendo é a Bíblia Sagrada. O líder que eu recomendo é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Bom, que momento precioso. Eu acho que hoje foi uma palavra direcionada a homem. Não que nas outras vezes não seja, mas quando a gente fala de liderança, a gente está falando de homem. A gente está falando de hombridade. Né? Nós temos costume de falar aqui que o homem é como o sacerdote. A palavra nos ensina que o homem é o sacerdote. E ele é um dos pilares da sociedade. E se a nossa sociedade está quebrada é porque um dos pilares está rachado. E nós falamos muito isso aqui. Que o homem, ele tem a responsabilidade sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vizinhança, por onde ele está. Principalmente o homem de Deus. E hoje nós fomos provocados a pensar aonde o nosso próprio entendimento nos leva e aonde o entendimento do alto nos leva. Então eu queria convidar você que terminou e já está conversando, olha aqui para frente, olha para mim, presta atenção aqui. Eu estava ouvindo o pastor falar ali e eu só conseguia ouvir uma frase, e eu não tenho como deixar de falar essa frase que a gente escuta na montanha: exemplo arrasta. Eu só consegui escutar essa frase. E aí ele melhorou um pouco a frase, né? O conhecimento arrasta. Quem não tem conhecimento é arrastado. E muitas vezes você tem o seu próprio conhecimento. E nós fomos desafiados a buscar o conhecimento do alto. A romper a barreira do natural e buscar a barreira do Senhor Jesus, a barreira do sobrenatural. E eu tenho certeza que tem homens aqui que precisam romper essas barreiras. Assim como eu um dia tive que romper essa barreira, talvez você, ouvindo a palavra do pastor, se perguntou, e como que eu faço isso? E ele deu várias deixas aqui, sobre oração, sobre busca, sobre discipulado, sobre andar com alguém ou a célula, a mesa, agora não tem mesa, né? Mas a roda, a conversa. E eu queria desafiar você, antes da gente terminar esse culto, a se colocar na presença do Senhor. Você falou com as pessoas, mas agora é você e Ele.
Agora é você com Deus. Talvez você tenha falado todas as suas dificuldades para o grupo, para a roda. Mas está na hora de você romper essas dificuldades. Está na hora de você falar: Senhor, eu quero romper. Me ajuda a romper. Abrir mão dos meus medos, dos meus receios, das minhas dificuldades. E ser aquilo que o Senhor me fez ser. Homem, líder. Nós costumamos dizer aqui que todo homem é um líder. Foi para isso que Deus nos fez. Ele nos configurou para isso. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. E agora, da mesma forma que você compartilhou com os outros, eu gostaria que você compartilhasse com quem vai resolver esse problema. Aquele que é capaz de te mudar. Aquele que é capaz de tirar da barreira do natural e te colocar no sobrenatural. Aquele que tem poder, não é a nossa oração que tem poder, mas é Ele quem escuta. O mesmo Deus que Paulo diz, quando lá em 1 Coríntios 10 diz: não importa como você come, como você bebe, o que você está fazendo. Ele começa a dar algumas instruções ali, e ele diz, lá no versículo 33, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, mas faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. E aí ele já termina dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo homem deveria dizer isso. Para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Hoje eu vejo Deus quebrando a barreira do natural aqui. Hoje eu vejo Deus chamando homens para o sobrenatural. Homens que às vezes estão com o casamento quebrado, porque não têm coragem de se ajoelhar e orar, e entregar o seu casamento. Homens que estão à beira de um colapso emocional, porque acha que o homem não pode ser vulnerável, tem que matar no peito e fazer tudo sozinho. Homens que estão tristes com o ministério, com a igreja. Chega de viver no natural, está na hora de viver no sobrenatural. Não é o que você faz, é o que o Senhor faz através de você. Não é o que você sabe, é o que o Senhor te dá, te capacita para que você faça. Entregue isso ao Senhor. Peça para que Ele te leve ao sobrenatural. Peça que essa barreira que todo homem tem, o orgulho, seja quebrada hoje. E que homens de Deus nasçam aqui neste lugar. Homens prontos a quebrar o natural. Homens com a visão do sobrenatural. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos o Senhor como o Rei dos Reis, soberano, poderoso, sobre as nossas vidas e sobre qualquer coisa. Deus nos ensina, Pai, a viver o sobrenatural do Senhor, para que a gente possa diminuir e o Senhor possa crescer. Senhor, se tem homens aqui que hoje estão com as suas vidas quebradas, que hoje o sobrenatural do Senhor os encontre. Se existem homens aqui que hoje não veem saída no fim do túnel, que hoje eles possam lembrar que o Senhor é com eles. Deus, não é a faculdade que nós temos, não é o trabalho, não é a conta bancária, não é aquilo que nós construímos, mas é aquilo que o Senhor tem para nós. Nós reconhecemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós reconhecemos, Deus, que o nosso casamento é do Senhor, que o nosso trabalho é do Senhor, que as nossas amizades são do Senhor, que aquilo que nós fazemos no nosso celular, que aquelas conversas com os nossos amigos, é do Senhor e para o Senhor, Deus. Sonda os nossos corações, e se existe algo que não te agrada, tira em nome de Jesus, Deus. Deus, nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós queremos
fazer assim como a tua palavra diz, comendo, indo para um lugar para o outro, fazendo tudo para a honra e glória do teu nome. Que o nosso levantar e o nosso deitar seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que a nossa entrada e a nossa saída seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que cada contrato que a gente assine seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que cada mão apertada seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que cada conversa que a gente tem seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que todos os planos e sonhos que nós temos seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós queremos, Senhor, ver o sobrenatural nas nossas vidas. Usa-nos, Deus, como aquela flecha que acerta o alvo, Pai. Usa-nos, Deus, como um farol, Pai. Que a gente possa ser o sal e a luz por onde nós passarmos, Deus. Porque eu creio, Pai, que Curitiba vai se curvar ao Senhor. Eu creio, Jesus, que Curitiba vai reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, Deus. A começar em mim, a começar em nós, Pai. Como homens tementes ao Senhor. Homens que não olham para trás. Homens dispostos a viver pelo Senhor, sabendo que morrer é estar na sua presença. Deus abençoa cada casa aqui, Senhor, cada lar, cada pedido, cada compartilhar aqui, Deus. Eu não conheço as dificuldades, mas o Senhor conhece. Deus, nós queremos ser homens segundo o teu coração. Nos ajuda, nos ensina a viver isso. Nos ensina, Pai, a sermos homens amáveis com a nossa esposa, com os nossos filhos, as nossas filhas. Homens agentes de paz, como diz a tua palavra. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela vida do pastor, Deus. Obrigado porque o Senhor usou a vida deste homem. E que essa palavra, Senhor, cele os nossos corações e a nossa mente. E ao sair daqui, a gente possa viver o sobrenatural do Senhor. Com ousadia no Senhor, sabedoria e a tua graça, Deus. Porque nós precisamos da sua graça. Abençoa cada um aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.